quinta-feira, 5 de maio de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Mais uma vez, estamos aqui apenas para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade, pelo privilégio e pela presença amiga. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de poder transmitir doces pensamentos. Obrigado, Divino Mestre Jesus, pela companhia. Obrigado, amigos espirituais, por nos oferecer o melhor caminho, os melhores pensamentos e as melhores oportunidades de oferecer um pouco de amor para as pessoas que encontrarei no dia de hoje. Estamos lendo Kardec, estudando Kardec. Estamos lendo o que é o Espiritismo. Estamos no segundo diálogo, o cético. Visitante. Compreendo, cavalheiro, a utilidade do estudo preliminar de que acabais de me falar. Como predisposição pessoal, dir-vos-ei que não sou a favor nem contra o Espiritismo, mas esse assunto me excita ou interessante no mais alto grau. Entre as pessoas do meu conhecimento, há partidários e adversários dele. A seu respeito, tenho ouvido argumentos muito contraditórios e propunha-me submeter-vos a alguma das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem de certo valor, para mim ao menos, que vos confesso a minha ignorância a respeito. Allan Kardec. Terei grande satisfação, meu amigo, em responder às perguntas que me quiserdes dirigir, sempre que forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Não tenho a pretensão, entretanto, de poder responder a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Seria, pois, grande presunção de minha parte pretender levar de vencida todas as dificuldades. Não poderei dizer mais do que sei. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Compreendeis que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada pessoa em particular tudo quanto tenho escrito sobre essa matéria para uso geral. Em prévia leitura, cada qual encontrará, além disso, uma resposta à maior parte das questões que lhe venham à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis e de provar um desejo sincero de instruir-se. Se, pois, dela ainda existirem dúvidas ou pontos obscuros, o esclarecimento não oferecerá mais dificuldades, porque já se possui um ponto de apoio e não se tem necessidade de perder tempo em rever os princípios mais elementares da doutrina. Se o permitirdes, limitar-nos-emos por ora a algumas questões genéricas. Visitante. Seja, tende a bondade de chamar-me à ordem sempre que eu dela me afaste.
espiritismo e espiritualismo. Pergunto-vos, em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos, espírita e espiritismo, para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar e por todos compreendidos? Já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismos. Allan Kardec. De há muito tem já a palavra espiritualista uma acepção bem determinada. É a academia que nos-la dá. Espiritualista, aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como podereis distinguir daquele que tem essa crença? Ver-vos-ei obrigado a servir-vos de uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para as novas coisas são necessários termos novos, quando se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objeto, porque sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até combatê-los. Já há algum tempo li num jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo em que se dizia tê-la, o autor escrito, do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, confiantes nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por elas admitidas. Se adotei os termos espírita, espiritismo, é porque eles exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Ainda que os espíritos fossem uma quimera, haveria utilidade em adotar termos especiais para designar o que a eles se refere, porque as falsas ideias, como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras, que as ciências, as artes e as indústrias diariamente estão criando. Com certeza, elas não o são mais do que aquela que Gall imaginou para a sua nomenclatura nas faculdades, como secretividade, alimentividade, afeccionividade e etc. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém dela, tomando ares de oposicionista. Aqueles que assim provocam tão pequeninas chicanas só revelam o acanhamento de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. As palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No começo e por algum tempo também, delas se serviram na França. Logo, porém, que aparecerem os termos espírita e espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje, seu uso está tão generalizado
que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismo, não empregam outros. Os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações favoráveis ou contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam o vértice da coluna da nomenclatura da nova ciência, para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência. Tínhamos necessidade de termos especiais. O Espiritismo hoje possui a sua nomenclatura, tal como a química. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são hoje mais empregadas, senão pelos adeptos da escola dita americana. Dissidências. Visitante. Essa diversidade na crença do que os chamais uma ciência parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Allan Kardec. A isso responderei primeiramente que tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Dizei-me, porém, qual a ciência que em seu começo não deu nascimento à dissidência até que seus princípios ficassem claramente assentados? Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas? Estão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não tem cada qual seus sistemas particulares? As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina, não há a escola de Paris e a escola de Montpellier? Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? Referindo-nos ao espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular? Onde estão hoje esses sistemas primitivos? Caíram todos ante uma observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa, que hoje prevalece na doutrina e que prende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades, que nesta, como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Apresentou o Espiritismo a 100ª parte das cisões que durante tantos séculos dilaceraram a Igreja e que ainda hoje a dividem? É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Qual o recurso de que lançam mão? Zombarias, negações, calúnias, porém nunca de um só argumento peremptório.
é a prova de que ainda não lhe terem achado um ponto vulnerável e que nada pode deter-lhe a marcha ascendente e que apenas com 10 anos de vida ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido por seus próprios adversários. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer: isso não se dá, isso é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se. É o que ninguém ainda fez. Fenômenos espíritas simulados. Visitante. Não estará provado que fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem? Allan Kardec. Por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Que direis da lógica daquele que pretendessem, por se fabricar com água de Cels, vinho de champanha, se todo vinho dessa espécie apenas de água de Cels? Isso é privilégio que todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Acreditaram alguns prestidigitadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações e, para atrair a multidão, simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica. E todos os gaiatos os aplaudiram bradando: eis aí o que é o espiritismo. Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o espiritismo um golpe mortal? Antes de pronunciar tal positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, e certificar se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um bilhete sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia certificado de serem completamente outra as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros nem de ler a Buena Dicha. Só a malevolência e uma rematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria, quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas dessas. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias de sabbat, nas quais se espera o soar da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Um espírita, meu amigo, assistia um dia a uma representação de Macbeth ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: "Belo, vamos assistir a uma sessão espírita. É justamente o que eu precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem ante os olhos."
Eu sou um deles, disse-lhe o espírita, e posso asseverar-vos que nada vejo que se lhe pareça. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelha a isso. Se é aqui que vim de escolher argumentos para o vosso artigo, assevero-vos que ele não primará pela veracidade. Muitos críticos não têm base mais sólida sobre quem cairá ao ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham tão estonteadamente. Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer nele pensava. Os reclamos provocaram o exame e contribuíram para lhe aumentar o número de adeptos, porque se reconheceu, então, que em vez de brincadeiras, ele era coisa séria. Impotência dos detratores. Visitante. Convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar, mas ao lado deles não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Allan Kardec. Não o contesto. A isso respondo que o espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de valor não menos real. Digo-vos mais, a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Perdão. Perdão. Um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que se não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal. Sem querê-lo, todos, sem exceção, concorreram para a sua vulgarização. Uma ideia que resiste a tantos assaltos que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força máscula e a segurança das bases em que se afirma? Não será esse fenômeno digno de atenção dos pensadores? Também, já hoje, muitos deles avançam em que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que, de tempos a tempos, abalam as sociedades para transformá-la. Isso se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, eles encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que ela vem destruir. Porém, como estão nos desígnios de Deus para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada os poderá deter, e é a prova de serem a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do espiritismo prova primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhes opõem não são convincentes. Ela dimana ainda de outras causas que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la. E não podem achar um motivo
por não o buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles, e mesmo mais forte que Deus. Outros no aumento da alucinação humana. O erro de todos está em crerem que a fonte do espiritismo é uma só e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar em todos os países, nos palácios e nas choupanas. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e, por elas, certificar-se da veracidade do fato. Como persuadir a milhões de indivíduos de que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestigitação, quando, sem o concurso de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados? É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmo, que a si mesmo procurem enganar, fazendo o papel de charlatães e escamoteadores? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo, para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico. É de encontro a essa força que todas as negações se veem quebrar, porque elas se equiparam às asserções de quem pretendesse afirmar aos que sentem a ação dos raios solares que o Sol não existe. Fazendo abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que se lhe opõem, vede nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha, para que o triunfassem, era-lhe mister impedir que os espíritos se manifestassem. Eis o motivo porque os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. Vamos encerrando por aqui, deixando o próximo capítulo para uma próxima oportunidade. O próximo capítulo é o maravilhoso e o sobrenatural, que intensificaremos o estudo na próxima oportunidade. Quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Quero dizer que seus comentários são muito bem-vindos, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais para uma possível melhora desse nosso pequeno trabalho. Fique com Deus e que Deus nos mantenha na sua paz. Até lá.